noivo não queria que ela conhecesse a família dele. Ela ficou desconfiada, então secretamente foi visitá-los e ficou horrorizada com o que descobriu. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Isadora Martins pertencia àquela categoria de mulheres que, por pragmatismo ou talvez por uma autoproteção velada, haviam decidido que o conceito de alma gêmea era uma invenção poética, uma licença literária para vender livros e ingressos de cinema. Aos 28 anos, com uma carreira em ascensão na área de marketing de uma grande construtora em Belo Horizonte, ela acreditava em metas, em planos de ação e em relacionamentos construídos sobre a base sólida da compatibilidade e do respeito mútuo, não em encontros predestinados sob a luz de estrelas cadentes. O amor para ela era uma parceria estratégica, não um arrebatar de sentidos. Mas toda a sua filosofia de vida, cuidadosamente erguida como um dos arranha-céus que sua empresa projetava, começou a apresentar fissuras no dia em que seus olhos cruzaram com os de Vicente Barreto. Ele não era o tipo que chamava a atenção de imediato. Pelo contrário, sua presença era quase um sussurro no ambiente ruidoso e competitivo da empresa. Engenheiro civil, Vicente era a personificação da serenidade. Enquanto outros gesticulavam em reuniões acaloradas, ele ouvia, absorvia e, quando finalmente falava, sua voz baixa e firme trazia uma clareza que desarmava qualquer argumento. Ele era o porto seguro em meio à tempestade corporativa, o homem a quem os estagiários recorriam quando o Excel travava e a quem os gerentes pediam uma segunda opinião quando um projeto parecia impossível. A aproximação entre Isadora e Vicente não foi um evento, mas um processo, lento e orgânico como o crescimento de uma árvore. Começou com um gesto banal. A caneta dela caiu sob a mesa de reuniões e ele, com uma agilidade surpreendente para seu porte, a apanhou antes que ela mesma pudesse se abaixar. O sorriso que ele lhe deu ao entregar o objeto foi tímido, quase um pedido de desculpas por existir, mas seus olhos, de um castanho profundo como a terra molhada de Minas, continham uma gentileza que a desestabilizou. Dali em diante, os encontros se tornaram mais frequentes. Um café na copa da empresa onde ele pacientemente explicava a ela a diferença entre uma viga de sustentação e uma parede estrutural. Uma carona em um dia de chuva torrencial, com o som suave de Caetano Veloso no rádio preenchendo o silêncio confortável entre eles. Um almoço que se estendeu por 2 horas, onde descobriram um amor em comum por pão de queijo quente e caminhadas sem rumo pela Savassi. Vicente era a antítese do que Isadora esperava de um parceiro. Ele não era expansivo, não contava piadas em voz alta, nem buscava ser o centro das atenções. Seu charme residia na sua constância, na sua capacidade de ouvir de verdade, de lembrar que ela preferia o café sem açúcar e que ficava ansiosa antes de grandes apresentações. Ele era, em uma palavra, um bálsamo. Contudo, mesmo nos estágios iniciais daquele amor que a pegou de surpresa, uma pequena dissonância arranhava a melodia perfeita. Uma nota fora do tom que a intuição de Isadora, aguçada por anos de análise de mercado e comportamento do consumidor, não conseguia ignorar. Vicente possuía uma aversão quase patológica ao álcool. Nos happy hours da empresa, enquanto todos celebravam com cervejas geladas ou taças de vinho, ele se mantinha fiel ao seu suco de laranja ou a uma água com gás, sempre com um sorriso polido e uma desculpa pronta. "Não me dou bem com bebida, meu estômago reclama", ele dizia, ou prefiro guardar a cabeça para a planilha de custos de amanhã. As desculpas eram plausíveis, mas a rigidez com que ele as aplicava era peculiar. Em um jantar para comemorar o aniversário dela, quando o garçom ofereceu um espumante por conta da casa, a recusa de Vicente foi tão imediata e tensa que o clima festivo se quebrou por um instante. Ele não apenas recusou,
Seu corpo inteiro pareceu se enrijecer, como se a simples presença da garrafa fosse uma ofensa, uma ameaça. E havia o outro mistério, ainda mais denso: a família. Em um estado como Minas Gerais, onde os laços familiares são a argamassa da sociedade, onde todo mundo é primo de alguém e os domingos são sagrados para o almoço na casa da avó, o silêncio de Vicente sobre suas origens era um buraco negro. Ele mencionara uma única vez que era de uma cidadezinha chamada Serra Azul, um nome que soava mais como um lugar de ficção do que um ponto no mapa. Quando Isadora, curiosa, tentava puxar o fio da meada, ele se fechava. "Como é sua mãe?" ela perguntou certa vez, enquanto passeavam de mãos dadas pelo parque municipal. Ele demorou a responder, o olhar perdido nas árvores. "Ela é uma mulher forte. Simples", ele disse. E a frase morreu ali, sem sobrenome, sem um detalhe, sem uma história. "E seu pai? Você tem irmãos?" A pergunta fez com que a mão dele, que segurava a dela com tanto calor, ficasse subitamente fria. "Meu pai, não temos contato. E tenho um irmão mais novo. A gente se fala pouco." Ele respondeu, a voz adquirindo um tom monocórdio, quase mecânico. Era uma porta de aço se fechando na cara dela. Com o tempo, Isadora aprendeu a não forçar. Ela amava o homem que estava com ela, o Vicente de Belo Horizonte, o engenheiro gentil que lhe trazia flores sem motivo e que a acalmava durante suas crises de ansiedade com um simples abraço. Ela se convenceu de que o passado dele era apenas isso. Passado. Talvez a família fosse complicada, talvez houvesse desavenças financeiras, ressentimentos antigos que não valiam a pena ser desenterrados. Ela escolheu acreditar na versão que ele apresentava, pois a alternativa era assustadora. A alternativa era admitir que o homem com quem ela planejava construir um futuro tinha um cômodo inteiro de sua vida trancado a 7 chaves, e ela não tinha a menor ideia do que havia lá dentro. A dúvida, porém, é como uma infiltração. Começa com uma mancha pequena e úmida no canto da parede, fácil de ignorar. Mas, se não for tratada, ela se espalha, enfraquece a estrutura e, eventualmente, derruba tudo. E a dúvida de Isadora começou a se manifestar de formas sutis. Ela se pegava observando-o quando ele pensava estar sozinho, tentando decifrar a melancolia que por vezes turvava seu olhar sereno. Ela analisava suas palavras, buscando significados ocultos em suas respostas evasivas. A pergunta que mais a assombrava era a mais clichê, e por isso mesmo a mais aterrorizante. E se o segredo dele não fosse uma tragédia familiar, mas uma traição? E se em Serra Azul não houvesse apenas uma mãe simples e um irmão distante, mas também uma esposa e filhos? A ideia era absurda, chocava-se com tudo o que ela conhecia sobre o caráter de Vicente. Mas a ausência de informação é um terreno fértil para os piores cenários. O homem perfeito, o noivo dos sonhos, poderia ser apenas uma fachada muito bem construída. E Isadora, a mulher que não acreditava em contos de fadas, se via vivendo em um, sem saber se o príncipe era real ou apenas um impostor muito convincente. O amor que sentia por ele era imenso, mas o medo do que se escondia por trás daquele sorriso contido começava a crescer, ameaçando engolir tudo o que eles haviam construído juntos. A proposta de casamento aconteceu em uma noite de céu límpido, daquelas que só o inverno mineiro consegue pintar. Vicente a levara ao mirante das Mangabeiras sob o pretexto de quererem respirar um ar puro depois de uma semana exaustiva de trabalho. Lá de cima, Belo Horizonte se estendia aos seus pés como um tapete de luzes cintilantes, um universo particular pulsando sob o veludo escuro da noite. O ar era frio, mas Isadora se sentia aquecida, aninhada no abraço dele, o queixo apoiado em seu peito enquanto observavam a imensidão. Foi então que ele se afastou um pouco,
Segurou suas mãos e começou a falar. Sua voz, normalmente tão calma, estava carregada de uma emoção que a fez prender a respiração. Ele falou sobre como ela havia transformado seus dias cinzentos em algo colorido, sobre como o riso dela era a melhor melodia que ele já ouvira, e sobre como, pela primeira vez em muito tempo, ele conseguia vislumbrar um futuro que não era apenas uma sucessão de dias, mas uma jornada que valia a pena ser vivida. E então, para o completo espanto de Isadora, ele se ajoelhou. O gesto, tão clássico e ao mesmo tempo tão poderoso, fez o coração dela disparar. Da pequena caixa de veludo que ele abriu, um anel delicado brilhou sob a luz difusa do mirante, a pedra solitária capturando todas as luzes da cidade. Isadora Martins, ele disse, o nome dela soando como uma prece em seus lábios. Você aceita construir essa jornada comigo? Aceita se casar comigo? As lágrimas que escorreram pelo rosto de Isadora não eram de dúvida, mas de uma felicidade avassaladora e pura. O sim saiu embargado, um sopro de certeza em meio à emoção. Naquele momento, no topo do mundo deles, todas as suas inquietações pareceram pequenas, insignificantes, meras sombras dissipadas pela luz ofuscante daquele amor. Os dias que se seguiram foram de pura euforia. Isadora flutuava pela empresa, o anel em seu dedo um lembrete constante da promessa de felicidade. Ela ligou para os pais, no interior de São Paulo, que celebraram a notícia com alegria ruidosa. Sua mãe já planejava vestidos e listas de convidados, enquanto seu pai, mais contido, fazia piadas sobre finalmente ter alguém para dividir as despesas do churrasco de domingo. Isadora e suas amigas criaram um grupo no WhatsApp chamado Missão Madrinha, que apitava sem parar com sugestões de decoração, buffets e destinos para a lua de mel. Ela estava imersa no turbilhão delicioso que precede um casamento, sonhando com uma cerimônia que refletisse a história deles, algo elegante, mas sem ostentação, talvez em um sítio charmoso, nos arredores de BH, com música ao vivo tocando MPB e o cheiro de mato molhado no ar. Ela imaginava seus pais emocionados, os amigos celebrando e, finalmente, conhecer a misteriosa família de Vicente, a mãe forte, o irmão distante. O casamento seria o evento que finalmente derrubaria todos os muros, unindo seus dois mundos em um só. Foi em uma terça-feira à noite que o encanto começou a se esfarelar. Estavam na cozinha do apartamento dela, dividindo uma pizza enquanto planejavam o fim de semana. Isadora, animada, abriu seu notebook em uma página de um cerimonialista famoso. Olha isso, Vicente. Eles têm umas decorações rústicos chiques que são a nossa cara. Pensei que poderíamos marcar uma visita no sábado. O que acha? Vicente não olhou para a tela. Ele pousou sua fatia de pizza de volta na caixa, limpou as mãos no guardanapo e seu rosto assumiu uma expressão séria, quase sombria, que Isadora conhecia bem. Era a mesma expressão que ele usava para se esquivar de perguntas sobre sua família. Isa, ele começou, a voz cuidadosamente neutra. A gente precisa conversar sobre isso, sobre o casamento. Ela fechou o notebook, o entusiasmo murchando instantaneamente. O que foi? Você não gostou da ideia do sítio? Ele balançou a cabeça, o olhar fixo na mesa. Não é isso. É que eu estava pensando em algo diferente, algo mais nosso. A palavra nosso a intrigou. Como assim? Mais nosso do que nós dois escolhendo juntos? Ele finalmente a encarou. E a intensidade em seus olhos a fez recuar um pouco. Eu quero algo simples, Isa. De verdade. Só a gente. Um casamento no cartório, numa manhã de sexta-feira. Assinamos os papéis e depois podemos almoçar no nosso restaurante favorito. Sem festa, sem convidado, sem família. As últimas duas palavras pairaram no ar, pesadas e geladas. Isadora soltou uma risada curta, nervosa, na esperança de que aquilo fosse uma piada de mau gosto. Sem família?
Você está brincando, né, Vicente? Meus pais me matariam. E sua mãe? Você não quer que ela veja o único filho se casar? A reação dele foi o que a aterrorizou. Não houve hesitação, não houve um momento de ponderação. A resposta veio pronta, ensaiada, como se ele já tivesse tido aquela conversa em sua cabeça centenas de vezes. Melhor não. Ela não se sentiria bem numa viagem longa. E meu irmão também não. É complicado. Seria melhor para todo mundo se fosse só nós dois. A frieza daquela declaração foi como um soco no estômago de Isadora. Não era um pedido, era uma condição. Aquele homem, que em todos os outros aspectos de suas vidas era a personificação da consideração e do carinho, estava essencialmente exigindo que ela abrisse mão de um dos momentos mais importantes de sua vida, que excluísse as pessoas que ela mais amava, em nome de uma complicação que ele se recusava a explicar. A imagem do casamento dos sonhos se desfez em fumaça, substituída pela visão fria e impessoal de um cartório, de uma assinatura em um livro, de um amor celebrado às escondidas. Aquela conversa foi o estopim, a pequena infiltração de dúvida que manchava a parede do relacionamento deles se transformou em uma rachadura exposta, feia e profunda. Todas as perguntas que ela havia suprimido voltaram com força total, gritando em sua mente. Que tipo de homem, um homem tão bom e gentil, esconderia sua própria mãe e seu irmão de seu casamento? Que complicação era tão grave a ponto de impedi-los de compartilhar um momento de felicidade? A teoria da família problemática, que antes parecia uma explicação razoável, agora soava ingênua. A suspeita mais sombria, aquela que ela mantinha trancada no porão de sua mente, arrombou a porta e subiu as escadas correndo. Será que ele já era casado em Serra Azul? Será que o casamento no cartório em BH seria uma farsa, um ato de bigamia? Será que a esposa oficial e os filhos eram a razão pela qual a família não podia aparecer? A mente de Isadora, treinada para criar cenários e prever resultados, começou a trabalhar febrilmente, conectando os pontos. A aversão ao álcool, o silêncio sobre o passado, a recusa em apresentar a família e agora a exigência de um casamento secreto. Tudo se encaixava em uma narrativa terrível, a de um homem levando uma vida dupla. O amor que ela sentia por ele não desapareceu, mas agora estava irremediavelmente contaminado pela desconfiança. Cada gesto de carinho dele parecia calculado. Cada "eu te amo" soava como uma possível mentira. Ela se sentia uma tola, uma mulher inteligente que havia caído no golpe mais antigo do mundo, seduzida por um rosto bonito e palavras doces. Ela não conseguia mais olhar para ele sem se perguntar quem ele realmente era quando não estava com ela. A imagem do engenheiro sereno foi substituída pela de um ator talentoso, desempenhando o papel do noivo perfeito. Isadora sabia que não poderia continuar assim. Não poderia dizer sim em um cartório, assinando seu futuro a um homem que era, em grande parte, um estranho. O amor exigia verdade, e ela estava vivendo uma mentira. A decisão se formou em sua mente, sólida e inabalável. Ela precisava saber. Precisava ir até a fonte de todos os segredos, até a cidade fictícia de Serra Azul. Precisava olhar nos olhos daquela mãe forte e daquele irmão distante e descobrir de uma vez por todas qual era o passado que Vicente Barreto se esforçava tanto para manter enterrado. A viagem não era mais uma questão de curiosidade, era uma questão de sobrevivência emocional. Antes de entregar seu coração por completo, ela precisava ter certeza de que não o estava entregando a um fantasma. A oportunidade surgiu na sexta-feira seguinte, embrulhada em uma normalidade que a fez se sentir uma traidora. Vicente chegou em casa com uma pequena mala de viagem, o semblante cansado, mas com o sorriso gentil de sempre. Isa,
Surgiu um imprevisto. A obra de Juiz de Fora deu um problema na fundação. Preciso ir até lá checar pessoalmente. Devo voltar no domingo à noite. Ele a beijou na testa. Um gesto de carinho que pela primeira vez pareceu a Isadora uma faca fria em sua pele. Ela forçou um sorriso, desejou-lhe boa viagem e o observou partir. O som do carro dele se afastando na rua como o estopim para sua própria missão. O plano, que antes era uma ideia nebulosa e desesperada, agora se tornava concreto. Ela passou a noite em claro, o coração martelando contra as costelas, uma mistura de medo, culpa e uma determinação sombria. Antes do amanhecer, com o céu de Belo Horizonte ainda tingido de um cinza arroxeado, Isadora já estava na estrada. O GPS do celular, alimentado com o nome Serra Azul MG, traçava uma rota de quase 4 horas para o coração de Minas. Um caminho que a levaria para longe de sua vida organizada e para dentro do enigma que era Vicente. A transição da paisagem era um reflexo de sua própria jornada interior. A agitação urbana de Belo Horizonte, com seus prédios imponentes e o tráfego intenso, foi gradualmente dando lugar às curvas sinuosas da BR-040, ladeada por montanhas majestosas e vales cobertos por uma névoa persistente. Quanto mais ela se afastava da capital, mais o tempo parecia desacelerar. As placas de publicidade foram substituídas por indicações de cachoeiras e cidades históricas. Os postos de gasolina modernos deram lugar a vendas antigas, com varandas de madeira. Isadora dirigia em um silêncio quase absoluto, a mente um turbilhão. Cada quilômetro vencido era um passo sem volta. E se ela chegasse lá e descobrisse o pior? Uma esposa esperando, filhos brincando no quintal. A imagem a apavorava, mas a incerteza era ainda mais torturante. Ela precisava da verdade, por mais devastadora que fosse. Era como arrancar um curativo. A dor aguda do momento era preferível à infecção lenta e agonizante da dúvida. Após sair da rodovia principal e seguir por uma estrada estadual mal conservada, o GPS a guiou para uma via de terra batida. O carro, um sedã urbano, protestava contra os buracos e as pedras soltas. A poeira vermelha subia em nuvens, grudando no para-brisa. O cenário era de uma beleza melancólica e esquecida. Casinhas simples, com hortas nos quintais e fumaça saindo das chaminés, salpicavam a paisagem. As serras que davam nome ao lugar pareciam muralhas verdes e silenciosas, guardiãs de segredos antigos. Finalmente, uma placa de madeira, gasta pelo tempo e pela chuva, anunciou: "Bem-vindo à Serra Azul." O vilarejo era ainda menor do que ela imaginara. Uma rua principal, calçada com paralelepípedos irregulares, era ladeada por uma igreja de torre única, uma farmácia, uma padaria e uma mercearia com uma fachada desbotada pelo sol. A vida parecia pulsar em um ritmo diferente ali, lento, quase preguiçoso. Mulheres varriam as calçadas, homens conversavam sentados em bancos de praça, e crianças corriam descalças, alheias ao mundo exterior. Isadora sentiu-se uma intrusa, uma peça deslocada naquele quebra-cabeça de tranquilidade aparente. Ela estacionou o carro em frente à mercearia, o único lugar que parecia ter algum movimento. Respirou fundo, o anel de noivado pesando em seu dedo como uma acusação. Ao entrar, o cheiro de fubá, café e sabão em barra a transportou para outro tempo. Atrás do balcão de madeira escura, um senhor de cabelos brancos e pele enrugada pelo sol a observou com curiosidade, mas sem hostilidade. Seus olhos, embora cansados, eram bondosos. Isadora se aproximou, o coração batendo descompassado. "Bom dia. O senhor me desculpe o incômodo, mas estou procurando uma família. A família Barreto. O senhor conhece?" O nome pareceu ecoar no silêncio da mercearia.
O homem ajeitou os óculos na ponta do nariz, estudando-a por um instante. Em uma cidade pequena, um rosto novo era um evento, e uma pergunta como aquela era o prelúdio de uma história. Barreto, ele repetiu, coçando o queixo. Conheço sim, minha filha. Gente boa, trabalhadora, mas gente marcada pela tragédia. A palavra tragédia caiu como uma pedra no estômago de Isadora. Não era a palavra que ela esperava. Ela esperava encrenqueiros, problemáticos, ou até mesmo um silêncio constrangedor. Mas não tragédia. O homem continuou, a voz baixa, como se contasse um segredo de domínio público. O Vicente, o filho mais velho, era um bom rapaz. Estudioso, foi embora para a capital para virar doutor, mas sumiu daqui tem uns anos, depois que o irmão mais novo, o Gustavo, ficou aleijado. A mãe, coitada da dona Laura, ainda mora ali na esquina de cima, na casinha de tijolo. Vive para cuidar do rapaz. A informação a atingiu em ondas. Irmão aleijado, tragédia. Vicente sumiu. Nada daquilo se encaixava na teoria da vida dupla. A imagem do marido infiel começou a se dissipar, dando lugar a algo muito mais complexo e doloroso. Isadora agradeceu ao homem, a voz um fio, e saiu da mercearia sentindo o ar lhe faltar. O coração, que antes disparava de medo da traição, agora batia acelerado por um tipo diferente de pavor. Ela seguiu a indicação, subindo a rua íngreme de paralelepípedos. Então ela a viu, uma casa simples, de tijolos aparentes, sem reboco, mas com um pequeno jardim de flores coloridas na frente, um sinal de cuidado em meio à simplicidade. A casa era limpa, honesta. Na varanda, uma figura que fez o mundo de Isadora parar. Um garoto, talvez com uns 15 anos, magro, de cabelos castanhos e feições que lembravam vagamente as de Vicente, estava sentado em uma cadeira de rodas. Ele tinha um celular apoiado no colo e digitava com uma concentração absorta, os fones de ouvido isolando-o do mundo. Isadora parou a uma distância segura, o corpo paralisado. Aquele era o irmão distante, que não se sentiria bem no casamento. A realidade era muito mais cruel do que a desculpa esfarrapada de Vicente. Ela caminhou lentamente até a entrada da varanda, o som de seus passos fazendo o garoto levantar a cabeça. Ele tirou os fones, os olhos surpresos e curiosos. "Oi", ela disse, a voz quase inaudível. "Você é o Gustavo?" Ele a analisou de cima a baixo, notando suas roupas, seu carro estacionado mais abaixo na rua, sua aura de cidade grande. Um brilho de reconhecimento ou talvez de dedução passou por seus olhos. "Sou. E você deve ser a Isadora, né? A noiva do Vicente?" A pergunta a atingiu como um raio. Ela gelou, a boca seca. Como ele sabia? Como ele sabia seu nome? "Sou..." "Como você sabe?" ela conseguiu perguntar, o espanto sobrepujando qualquer outra emoção. Gustavo deu um meio sorriso, um sorriso triste que parecia velho demais para seu rosto jovem. Ele apontou para o celular em seu colo. "Ele me mostrou sua foto. Disse que ia casar." Então ele baixou o olhar e a frase seguinte foi a que finalmente demoliu todas as teorias de Isadora, substituindo a desconfiança por uma dor profunda e confusa. "Ele me manda dinheiro todo mês, mas nunca mais veio aqui." A frase de Gustavo, "Ele me manda dinheiro todo mês, mas nunca mais veio aqui", pairou no ar frio da serra, carregada com o peso de anos de ausência e de uma lealdade paradoxal. O Vicente que enviava dinheiro era o homem responsável e cuidadoso que Isadora conhecia. O Vicente que nunca mais voltara era o estranho que ela viera desvendar. As duas metades do mesmo homem colidiram na mente dela, e a imagem do traidor se estilhaçou por completo, dando lugar a um mosaico de dor, cujas peças ela mal começava a compreender. O vento que descia das montanhas assobiava baixo, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e de folhas secas.
Isadora sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Ela olhou para o rosto jovem de Gustavo, para a maturidade forçada em seus olhos e sentiu uma onda de compaixão tão intensa que quase a sufocou. Havia um banco de madeira simples na varanda, ao lado da cadeira de rodas. Sem pedir permissão, ela se sentou, o corpo subitamente pesado, como se a gravidade daquele lugar a puxasse para baixo. Ela não era mais uma detetive em busca de uma mentira. Era uma espectadora diante de um drama real e doloroso. "Pode me contar o que aconteceu?" ela perguntou, a voz suave, quase um sussurro, temendo que um tom mais alto pudesse quebrar a frágil confiança que se formava entre eles. Gustavo não respondeu de imediato. Ele desviou o olhar dela e o fixou em um ponto distante, no contorno das serras que abraçavam o vilarejo. Seus dedos tamborilavam nervosamente na roda da cadeira, um tique que revelava a tempestade de memórias que a pergunta dela havia conjurado. Isadora esperou, dando-lhe o tempo e o espaço de que ele precisava. Ela entendia instintivamente que a história que estava prestes a ouvir não era uma fofoca de cidade pequena, mas um testemunho, um fardo que aquele garoto carregava todos os dias. Finalmente ele respirou fundo, um suspiro que parecia vir do fundo da alma, e começou a falar. Sua voz era baixa, quase monótona, como a de alguém que repetiu a mesma narrativa para si mesmo tantas vezes que as palavras perderam a cor, restando apenas o contorno cinzento dos fatos. "Meu pai, ele não era um homem mau o tempo todo." Gustavo começou, surpreendendo Isadora. "Quando estava sóbrio, ele era engraçado. Gostava de pescar, me ensinou a fazer pipa, mas a bebida, a cachaça transformava ele em outra pessoa. Um monstro." A palavra monstro foi dita sem ênfase, com uma aceitação resignada que era mais desoladora do que qualquer grito de raiva. Todo dia era a mesma coisa. Ele chegava do trabalho, ia direto para o bar da esquina e só voltava à noite, tropeçando nas coisas, gritando com a minha mãe por qualquer motivo. A comida estava fria, a casa estava barulhenta, o dinheiro era pouco. Tudo era motivo para briga. A gente aprendeu a viver pisando em ovos, esperando a hora da explosão. Isadora ouvia em silêncio, o peito apertado. Ela tentou imaginar Vicente, o homem da paz e da serenidade, crescendo naquele ambiente de tensão constante, e a aversão dele ao álcool subitamente ganhou uma clareza brutal. Não era uma preferência ou uma questão de saúde. Era uma reação visceral, a rejeição a um veneno que ele conhecia desde a infância. Gustavo continuou, os olhos ainda perdidos na paisagem. "O Vicente era meu herói. Quando ele estava em casa, nos fins de semana que vinha da faculdade, as coisas eram diferentes. Meu pai tinha medo dele. O Vicente não gritava, mas ele ficava na frente da minha mãe, parado, só olhando. E aquele olhar bastava. Meu pai resmungava, mas ia dormir. O Vicente era nossa paz. Ele me prometia que um dia ia tirar a gente daqui, que ia comprar uma casa para nós em Belo Horizonte, longe de tudo isso." A voz do garoto vacilou pela primeira vez, a menção da promessa quebrando sua fachada de estoicismo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, antes de prosseguir para o cerne da tragédia. "Até que veio o dia. Foi há uns 3 anos, uma quinta-feira. Meu pai tinha perdido o emprego na serraria. Ele bebeu o dia inteiro. Chegou em casa transtornado, pior do que nunca. Ele dizia que a culpa era da minha mãe, que ela dava azar, que ela era uma inútil. Ele começou a quebrar as coisas na cozinha. Pratos, copos." As palavras de Gustavo agora saíam mais lentas, pesadas, como se ele tivesse que arrastá-las para fora de si. Minha mãe tentou acalmá-lo, e foi aí que ele foi para cima dela. Ele a segurou pelos braços, gritando no rosto dela. Eu nunca tinha visto tanto ódio nos olhos de ninguém. Eu tinha 12 anos, era pequeno, mas eu não pensei. Eu só pulei na frente. Tentei defender ela, empurrei ele para longe dela. Ele parou, o corpo inteiro tenso.
Isadora podia visualizar a cena com uma nitidez aterrorizante. A cozinha pequena, o cheiro de álcool, os cacos de vidro no chão, a fúria de um homem descontrolado e a coragem desesperada de um menino. Ele me olhou como se eu fosse um inseto. Ele me pegou pelo ombro e me jogou de lado. Com força, eu não caí no chão. Eu caí na escada que leva para os quartos. Eu só lembro do barulho, do meu corpo batendo nos degraus e depois, nada. Um silêncio estranho. Quando eu acordei, eu não sentia minhas pernas. A simplicidade da frase, eu não sentia minhas pernas, foi mais impactante do que qualquer descrição detalhada. Era a declaração de um fato que havia redefinido sua existência. Isadora sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas assegurou. Aquele não era o momento para a dor dela. Era o momento de honrar a dor dele. Gustavo olhou para as próprias pernas, inertes sobre o apoio da cadeira, com uma espécie de distanciamento, como se pertencessem a outra pessoa. Fiquei assim desde aquele dia. Lesão na medula, o médico falou. Irreversível. Ele respirou fundo novamente, reunindo forças para contar a parte que envolvia Vicente. O Vicente estava em semana de provas na faculdade em Belo Horizonte. Minha mãe ligou para ele desesperadamente várias vezes. O celular dele tocou, mas ele não atendeu. Estava na biblioteca com o celular no silencioso. Ele só viu as chamadas horas depois. Quando ele finalmente chegou aqui, de madrugada, eu já estava no hospital e o médico já tinha dado a notícia. Meu pai, ele tinha fugido. Simplesmente desapareceu no meio da confusão. A polícia procurou por um tempo, mas Serra Azul é cercada de mato. Ele pode estar em qualquer lugar ou em lugar nenhum. Nunca mais voltou. Ele fez uma longa pausa e, pela primeira vez, olhou diretamente para Isadora. Havia uma profundidade em seu olhar que a fez estremecer. A mamãe quase enlouqueceu de dor, de culpa, mas ela não desistiu. Ela é a mulher mais forte que eu conheço, vive para cuidar de mim, para me dar banho, para cozinhar, para me levar no posto de saúde. Ela é tudo o que eu tenho. Ele então baixou o olhar para as próprias mãos, que tremiam levemente. E o Vicente, ele não aguentou. No começo ele tentou. Ele vinha todo fim de semana. Ele quebrou o resto das coisas do meu pai, queimou as roupas dele no quintal, ele chorava escondido no quarto, ele pesquisou os melhores médicos, arrumou fisioterapia para mim numa cidade vizinha, pagava tudo, mas ele não conseguia olhar para mim. Toda vez que ele olhava para minha cadeira, eu via a culpa nos olhos dele. A culpa por não ter atendido o telefone. Ele colocou na cabeça que, se tivesse chegado antes, se tivesse impedido meu pai, nada disso teria acontecido. O queixo de Gustavo tremeu. Um dia, ele se sentou onde você está agora e disse que não aguentava mais, que olhar para essa casa, para essa rua, para mim, era um lembrete constante do fracasso dele. Ele disse que ia embora de vez, que ia trabalhar em dobro, triplicado para mandar dinheiro, para que nunca faltasse nada para mim e para a mamãe. Fisioterapia, remédio, comida, tudo, mas que ele não podia mais voltar, não suportava a culpa, e então ele foi embora e cumpriu a promessa. O dinheiro entra na conta todo mês sem falhar, mas ele desapareceu. A história terminou, mas o eco dela preencheu toda a varanda, toda a cidade, todo o mundo de Isadora. Ela finalmente entendeu. O silêncio de Vicente não era sobre traição, vergonha ou indiferença. Era sobre uma dor tão colossal, uma culpa tão autoimposta e devastadora que ele precisou se amputar de seu próprio passado para conseguir sobreviver. Ele não abandonou a família. Ele fugiu de si mesmo, do fantasma de um irmão que ele não pôde proteger, de uma ligação que ele não atendeu. O casamento secreto, a recusa em trazer a família, não era para escondê-los dela, era para protegê-la deles,
para manter seu mundo de dor e tragédia completamente separado do mundo de amor e normalidade que ele estava tentando desesperadamente construir com ela. Isadora sentiu o peito rasgar. O homem que ela amava não era um mentiroso. Ele era um sobrevivente, carregando nos ombros um fardo que não era seu, punindo-se com o exílio por um crime que não cometeu. E ela, em sua desconfiança, quase o condenou pela única coisa que o mantinha de pé: o silêncio. O eco da história de Gustavo acompanhou Isadora durante toda a viagem de volta a Belo Horizonte. A estrada, que na ida fora um caminho para a desconfiança, era agora uma via de penitência. Cada curva nas serras, cada quilômetro de asfalto parecia refletir as voltas que sua mente dava, reprocessando cada memória, cada conversa, cada silêncio de Vicente sob a luz devastadora da verdade. A imagem dele não era mais a de um homem misterioso, mas a de um Atlas moderno, condenado a carregar o peso de um mundo de dor em seus ombros. A culpa que ela sentiu era corrosiva. Enquanto ele lutava para construir uma fortaleza para protegê-la de seu passado, ela, com sua desconfiança, havia cavado um túnel diretamente para o epicentro de sua dor, expondo tudo o que ele mais se esforçava para manter enterrado. Ela não apenas descobrira seu segredo, ela o violara. O silêncio no carro era absoluto, mas sua mente era um caos de vozes. A voz resignada de Gustavo, a risada nervosa dela ao ouvir a proposta de um casamento secreto, e a voz calma de Vicente, agora assombrada por uma tristeza que ela finalmente compreendia. Ao chegar ao seu apartamento, a familiaridade do lugar pareceu estranha, como um cenário de uma vida que não era mais a sua. Ela olhou para o porta-retrato na estante, uma foto dos dois sorrindo em uma cachoeira, e sentiu uma pontada no peito. O sorriso dele, que antes parecia apenas sereno, agora revelava uma profundidade melancólica que ela nunca havia notado. Ela sabia que, em algum momento, Gustavo contaria a ele, mas naquele instante não se importava mais. O que importava era que ele soubesse que ela o compreendia. A primeira coisa que fez foi pegar o celular. Precisava falar com ele. Precisava dizer que sabia, que entendia, que o amava não apesar de seu passado, mas por causa da força que ele demonstrou ao sobreviver a ele. A ligação caiu na caixa postal. Vicente, sou eu. Me liga, por favor. A gente precisa conversar. Ela tentou de novo. Caixa postal. Mandou uma mensagem. Estou preocupada. Me dá um sinal de vida. As horas se arrastaram, e o silêncio dele no outro lado da linha começou a se transformar em um abismo. O domingo à noite chegou e passou, e ele não voltou de Juiz de Fora como havia prometido. A segunda-feira amanheceu cinzenta e opressiva, e a ausência dele era um buraco no meio da rotina. Ela ligou para a empresa, inventando uma desculpa qualquer, e descobriu que ele não havia aparecido para trabalhar. O pânico começou a se instalar, frio e rasteiro. Vicente havia sumido. Os dias seguintes foram um borrão de angústia. Isadora funcionava no piloto automático, o corpo presente nas reuniões de marketing, mas a mente, a quilômetros de distância, perdida em cenários cada vez mais sombrios. Será que ele havia descoberto que ela fora à Serra Azul? Será que o dono da mercearia, ou o próprio Gustavo, havia contado a ele sobre a visita da moça da cidade grande? A ideia de que sua invasão o tivesse afugentado era torturante. Ela havia forçado a porta de seu santuário de dor, e ele, em resposta, havia desaparecido por completo, talvez para sempre. A cada notificação do celular, seu coração saltava, na esperança de ser ele, mas eram apenas e-mails de trabalho ou mensagens de suas amigas, perguntando sobre os preparativos do casamento. Uma ironia cruel que a fazia querer gritar. Ela se sentia suspensa em um limbo, incapaz de avançar, incapaz de retroceder.
presa no silêncio ensurdecedor que ele deixara para trás. O amor e a culpa travavam uma batalha dentro dela, e a incerteza era o campo de guerra. Então, quase uma semana depois do seu retorno de Serra Azul, quando Isadora já estava no limite de suas forças, o celular vibrou em sua mão. O nome Vicente na tela fez seu coração parar e recomeçar em um ritmo frenético. Não era uma ligação, mas uma mensagem de texto, curta, direta, sem qualquer preâmbulo ou pedido de desculpas pela ausência. Apenas 4 palavras que continham um universo de significado. Precisamos conversar. Estou em Serra Azul. Ele havia se escondido no apartamento de um amigo em Juiz de Fora, tentando reunir coragem para voltar à cidade que o aterrorizava. Um alívio imenso a inundou, tão forte que suas pernas fraquejaram. Ele estava vivo. Ele estava em Serra Azul. Ele queria conversar. Não havia acusação na mensagem, apenas um chamado. Isadora não hesitou por um segundo. Não havia o que pensar. Ela respondeu com um simples "estou a caminho". Largou tudo o que estava fazendo, pegou a chave do carro e pela segunda vez em uma semana fez o caminho para o coração de Minas. Desta vez, porém, ela não ia como uma investigadora, mas como alguém que ia ao encontro de seu destino, de sua verdade compartilhada. A estrada parecia mais curta, a paisagem menos melancólica. Havia um propósito em sua jornada, uma esperança frágil, mas real, de que o silêncio pudesse finalmente ser quebrado, não pela força, mas pela rendição. Quando chegou às ruas de paralelepípedos de Serra Azul, o sol da tarde lançava uma luz dourada e suave sobre o vilarejo, como se a própria natureza estivesse preparando o cenário para uma reconciliação. Ela estacionou o carro no mesmo lugar, mas em vez de seguir para a mercearia, seu olhar foi imediatamente atraído para a casinha de tijolos no alto da rua. E foi então que ela viu. A cena era tão poderosa, tão carregada de uma dor e de um amor represados por anos, que Isadora parou no meio da rua, o fôlego preso na garganta. No pequeno quintal de terra batida ao lado da casa, Vicente estava ajoelhado no chão. Não com a postura ereta do pedido de casamento, mas curvado, quebrado. Seus braços envolviam as pernas de Gustavo, que permanecia em sua cadeira de rodas, e seu rosto estava enterrado no colo do irmão. Os ombros de Vicente tremiam com soluços silenciosos e profundos, o som do dique de sua culpa finalmente se rompendo. Gustavo, por sua vez, tinha uma das mãos apoiada na cabeça do irmão, afagando seus cabelos em um gesto de consolo que invertia a ordem natural das idades. Dona Laura olhou para Isadora com ternura, sem ressentimento, apenas gratidão pela mulher que havia trazido seu filho de volta. Ao lado dos dois, de pé, estava uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque, o rosto marcado por rugas de preocupação, mas os olhos brilhando com uma força inabalável. Era Dona Laura. Suas mãos trêmulas repousavam sobre os ombros dos dois filhos, unindo-os, formando um tríptico de dor, reencontro e perdão. Isadora sentiu que estava invadindo um momento sagrado, um instante que pertencia apenas àquela família. Mas ela também sabia que fazia parte daquilo agora. Lentamente, ela se aproximou, seus passos cuidadosos sobre a terra. O som fez Vicente levantar a cabeça. Seus olhos, vermelhos e inchados, encontraram os dela, e neles havia um oceano de devastação. Era o olhar de um homem nu, despojado de todas as suas defesas, de todos os seus segredos. Ele se levantou devagar, cambaleante, e deu um passo em sua direção. "Isa!" Ele sussurrou, a voz rouca pelo choro. "Você veio!" Ela apenas assentiu, incapaz de falar. "Eu soube que você esteve aqui", ele continuou, sem qualquer traço de acusação. "O Gustavo me contou. Eu entrei em pânico, fugi. Mas eu não podia mais fugir. Sua coragem de vir até aqui me forçou a ter a minha."
Ele olhou para o irmão, depois para a mãe, e então de volta para ela. Eu devia ter atendido o telefone, Isa. Naquele dia, eu estava na biblioteca, tão focado em uma prova estúpida. Se eu tivesse atendido, eu teria vindo correndo. Eu podia ter impedido. Eu destruí tudo. A vida dele, a paz da minha mãe, a nossa chance de ser uma família. As palavras saíram como uma confissão final, a culpa que o envenenara por anos finalmente verbalizada. Mas antes que Isadora pudesse responder, antes que pudesse dizer que a culpa não era dele, a voz fraca, mas firme de Dona Laura a interrompeu. Ela se aproximou de Vicente e tocou seu rosto com uma ternura infinita. Não, meu filho, ela disse, os olhos cheios de lágrimas que não eram de tristeza, mas de um amor resiliente. Não foi você. Você era só um menino também. Quem destruiu esta família foi a bebida. Foi o ódio que ela planta no coração dos homens. Não foi você. E então ela o abraçou. Um abraço de mãe que esperara anos para ser dado. Um abraço que dizia, você está perdoado, você pode voltar para casa. Ali, naquele pequeno quintal de terra batida, sob o céu dourado de Minas Gerais, o perdão aconteceu. Não foi uma palavra, mas um sentimento, uma aceitação. 3 corações quebrados, marcados pela mesma tragédia, mas que, após anos de silêncio e distância, finalmente se reencontraram na linguagem universal da dor e do amor. E Isadora, de pé, testemunhando aquele momento, entendeu que o casamento que ela tanto planejara não seria em um sítio chique ou em um cartório frio. Seria ali, naquele chão sagrado, onde a cura estava apenas começando. Os meses que se seguiram àquele reencontro em Serra Azul não foram de uma felicidade mágica e instantânea, mas de uma reconstrução lenta, tijolo por tijolo. A cura, Isadora aprendeu, não é um evento, mas um processo artesanal que exige paciência, dedicação e uma dose infinita de amor. Vicente não voltou a ser o homem despreocupado que ela pensou conhecer no início. Em vez disso, ele se tornou alguém infinitamente mais real e mais profundo. A serenidade que antes parecia uma máscara, agora se revelava como uma força forjada no fogo da adversidade. Ele iniciou uma terapia, um passo que ele mesmo admitiu que deveria ter dado anos antes, e começou a desatar os nós de culpa que o sufocavam. As conversas entre ele e Isadora se tornaram um santuário de honestidade, onde medos, inseguranças e esperanças eram compartilhados sem reservas. E, o mais importante, a ponte para a Serra Azul, antes dinamitada pelo trauma, foi sendo meticulosamente reconstruída. Todo fim de semana, eles faziam a viagem juntos. Não era mais uma jornada de investigação ou de fuga, mas de retorno. Traziam compras, ajudavam Dona Laura com os pequenos reparos na casa e, acima de tudo, passavam tempo com Gustavo. Vicente, aos poucos, aprendeu a olhar para o irmão não como um monumento de seu fracasso, mas como um símbolo de resiliência. Descobriram novos rituais, jogavam xadrez na varanda, assistiam a séries de ficção científica que Gustavo adorava e, em uma tarde particularmente emocionante, Vicente o levou para um centro de reabilitação mais moderno em uma cidade vizinha, onde novas terapias trouxeram uma centelha de esperança e mais autonomia para o garoto. Isadora, por sua vez, foi se tornando parte daquela paisagem, daquela família. Ela e Dona Laura desenvolveram um laço silencioso e poderoso, costurado durante cafés coados na hora e longas conversas na cozinha enquanto preparavam o almoço. A mãe de Vicente, com sua sabedoria simples e sua força inabalável, ensinou a Isadora mais sobre o perdão e o amor incondicional do que qualquer livro jamais poderia. Foi em uma dessas tardes, enquanto o cheiro de bolo de fubá assando no forno preenchia a casa, que a ideia do casamento ressurgiu, não como um plano, mas como uma consequência natural de tudo o que estavam vivendo.
Vamos nos casar aqui, disse Isadora, olhando pela janela da cozinha para o pequeno jardim que Dona Laura cuidava com tanto esmero. Vicente, que estava sentado à mesa, levantou o olhar surpreso. Aqui? Em Serra Azul? Sim, ela confirmou, com uma certeza que vinha da alma. Não quero palácios nem bufês. Quero me casar aqui, neste chão, onde sua família se reencontrou, onde você começou a se curar, onde eu entendi o que é o amor de verdade. A decisão foi selada não com contratos, mas com um abraço apertado e lágrimas silenciosas de gratidão. O casamento foi marcado para uma tarde de primavera, quando as serras estavam mais verdes e as flores do jardim de Dona Laura mais vibrantes. Não houve convites impressos, apenas telefonemas para os pais de Isadora e um punhado de amigos íntimos. Não havia luxo, nem festa para centenas de pessoas. A celebração seria a própria união, a prova viva de que o amor havia vencido. O dia amanheceu com um sol radiante, pintando o céu de um azul profundo. O cenário era o quintal da casa, o mesmo lugar onde Vicente havia se ajoelhado em prantos meses antes. Agora, o espaço estava transformado. Pequenas cadeiras de madeira foram dispostas sobre a grama. Um arco improvisado foi enfeitado com as flores colhidas da horta, e o cheiro de terra e de bolo de laranja se misturavam no ar, criando um perfume de lar, de recomeço. Isadora usava um vestido branco, simples e fluido, que dançava com a brisa suave. Em suas mãos, um buquê de flores do campo que Dona Laura, com os olhos marejados de emoção, lhe entregou dizendo: "Para a filha que a vida me deu." O momento mais tocante, no entanto, foi a entrada das alianças. Gustavo, com a fisioterapia, havia ganhado mais força nos braços e no tronco. Com uma determinação feroz em seu olhar, ele mesmo impulsionou sua cadeira de rodas pelo corredor de grama, levando sobre o colo uma pequena almofada branca, onde os anéis de ouro brilhavam sob o sol. Ele parou diante do irmão. E o sorriso que trocaram, um sorriso de cumplicidade e vitória, continha mais significado do que qualquer discurso. Quando chegou a hora dos votos, sob o olhar emocionado de seus pais, dos poucos amigos e do dono da mercearia que viera prestigiar, Vicente pegou as mãos de Isadora. Seu corpo tremia, não de nervosismo, mas de uma emoção crua e avassaladora. "Isa", ele começou, a voz embargada. "Por tantos anos, eu vivi em um exílio que eu mesmo criei. Eu construí muros ao meu redor, porque achei que não merecia amor, que não merecia paz. Eu carregava uma culpa que me impedia de respirar. Então, você chegou. Você não tentou derrubar meus muros com violência. Você simplesmente plantou um jardim ao redor deles, com tanta paciência e tanto amor, que eles acabaram desmoronando sozinhos. Você me ensinou que o amor não é a ausência de dor, mas a coragem de enfrentá-la juntos. Você, Isa, foi a minha salvação." Ele se virou para sua mãe e seu irmão. "E, mãe, obrigado. Obrigado por nunca ter desistido da gente, mesmo quando eu desisti. E Gustavo, você é o homem mais forte que eu conheço. Você é meu herói." As lágrimas escorriam livremente pelos rostos de todos. Dona Laura se aproximou e abraçou o filho, apertando-o contra o peito como se pudesse, com aquele gesto, curar todas as feridas do passado. "Você voltou, meu filho", ela sussurrou em seu ouvido, "e é só isso que importa." Isadora, com a voz trêmula, fez seus próprios votos. "Vicente, eu não me apaixonei por um homem perfeito. Eu me apaixonei por um homem real. Um homem que me mostrou que nossas cicatrizes não nos definem, mas contam a história da nossa força. Eu prometo honrar seu passado, celebrar nosso presente e construir com você, com Gustavo e com Dona Laura, um futuro onde o amor seja sempre nosso alicerce. Eu te amo." Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, os sinos da pequena igrejinha no centro do vilarejo, combinados previamente por um amigo,
começaram a tocar. O som se espalhou pelo vale, ecoando pelas serras, como se o próprio mundo estivesse celebrando aquela união. O céu, ao fundo, se abriu em um espetáculo de cores, um fim de tarde dourado e alaranjado que parecia abençoar a todos. E pela primeira vez em anos, Vicente sorriu. Um sorriso pleno, aberto, sem o peso da culpa, sem a sombra da dor. O pai desaparecera no mundo, uma ferida que talvez nunca fechasse por completo, mas o amor, teimoso e resiliente, havia voltado para casa. O silêncio que antes o atormentava, o silêncio de uma ligação não atendida, agora era preenchido pela paz, pelo riso de sua família, pelo som dos sinos da igreja. E Isadora, segurando a mão de seu marido, entendeu a verdade mais profunda de todas. Alguns amores não vêm para nos poupar das tempestades da vida. Eles vêm para ser nosso porto seguro no meio delas. Eles não curam apenas o coração. Eles restauram a alma inteira. O som dos sinos se misturou ao riso deles, ecoando pelas serras. O passado havia se calado. O amor, enfim, falava mais alto. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários. O amor sempre vence, se você acredita que o perdão pode curar qualquer dor. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes de amor, perdão e recomeço. Muito obrigado!